Agora eu venho mostrar para vocês como eu faço a lateral do bolo. Aqui eu cortei 2 tiras, tá? Eu colei uma sobre a outra, bem na pontinha, ó, tá vendo? Colei uma sobre a outra e fiz esse acabamento aqui de babadinho, certo? Para poder, na hora que a gente virar, ele ficar bonitinho aqui em cima. Então aqui eu tenho uma dica. Quando a gente vai colar, antes de colar, o que é que eu vou ver aqui? Primeira coisa que eu vou ver, se ele está passando muito um pelo outro, certo? Ó, vou tirar mais ou menos aqui, onde está meu dedo, essa diferença desse pedaço aqui que está sobrando, ok? E vou ver outra coisa também, se ele está muito alto aqui em cima, olha, então ele não pode ficar muito largo aqui em cima, certo? Então o que é que eu venho? O que é que eu faço? Eu tiro um pouco a diferença, venho aqui com a régua e tiro aqui, olha, bem pouquinho, certo? Como se fosse meio centímetro, pouquinho de nada, tá? Venho no olho mesmo, mas se vocês tiverem dificuldade, vocês podem marcar meio centímetro. Então eu venho, nem sempre é preciso fazer isso, mas às vezes acontece dele ficar um pouco passando, um pouco alto, né? Então eu venho e tiro essa diferença. E aí, ó, tá? Tirei, ó, mais ou menos meio centímetro da tirinha. Pra vocês vão ver que já vai ficar na altura ideal. Olha. Certo? Quando for colar, sempre deixar ele rente com o piso aqui, né? Com a base. Aí vocês vão vir, vão passar a cola aqui. Nesse caso aqui eu já uso a cola de silicone, a cola instantânea, porque eu gosto que a secagem dela é mais rápida. Então eu já passo um pouco aqui, colo, certo? Venho com essa outra parte, que eu já tirei a diferença, porque tá sobrando. Eu vou deixar passando sobre essa parte aqui, mais ou menos meio centímetro também, ok? Que foi o tamanho que eu deixei desse outro lado aqui. Foi o tamanho que eu deixei desse outro lado. Então, eu vou deixar do mesmo jeito aqui. Eu já corto essa diferença, certo? Eu venho aqui, passo a mão, deixo ele bem esticadinho, olha. Deixo ele bem esticado. Isso depois que vocês já colarem aqui, tá? Colou, vem esticando para poder colar essa outra parte aqui, tá? Como é que eu marco para saber aonde eu vou ter que cortar a diferença? Eu venho com a tesoura e dou um pequeno corte aqui em cima, olha, onde eu sei mais ou menos que vai ficar o meio centímetro que eu estou precisando. Então eu venho, dou um cortezinho, marquei aqui, né? Viro aqui para o outro lado, segurando bem e corto aqui também, mais ou menos meio centímetro. Feito isso, eu marquei aqui, eu venho, já tá colado aqui, né? Não tem problema. Deixa a base assim, venho com a régua e vou tirar essa diferença. Olha, aqui tá o primeiro picote que eu dei e aqui no final, olha, tá o último que eu fiz na parte de baixo. O picote da parte de cima e a marquinha da parte de baixo. Então eu venho e tiro essa diferença aqui. E agora vai ficar bem certinho, certo? Ó, colei essa parte, venho com essa, dou uma esticadinha para ele não ficar fofo, o EVA não ficar fofo. Dou uma esticadinha e colo por cima, certo? Passando um pouquinho a cola aqui na ponta, para ela não traspassar para cá, não sujar o EVA. Então, vem por cima e cola.
Vai ficar assim o acabamento na lateral. Feito isso, a gente vai fazer a colagem daqui de cima, certo? Mas primeiro eu vou passar aqui uma nica. Esse daqui, olha como tá bonito. Não sei se dá pra vocês verem. Tá vendo que tem um brilho bem bonito? Esse daqui eu vou fazer essa dica, vou mostrar pra vocês como eu fiz em outro momento, que foi com um pozinho, tipo uma purpurina, que é usado para esmalte. E eu passei aqui em cima com a cola, depois que eu fiz esse esfumaçado com a tinta. Ficou muito lindo. Então aqui eu vou mostrar pra vocês como eu faço esse babadinho. Venho aqui, ó, com a mão livre mesmo, tá? Vou fazendo pequenas ondinhas. Devagar. Quanto mais bonitinho ficar esse babadinho aqui, bem na ponta, tá, pessoal? Pra não cortar muito no comprimento dele. Não fazer falta no comprimento. Então, venho na ponta mesmo, olha. E vou fazendo umas ondinhas. Certo? Sim. Procurando deixar mais ou menos do mesmo tamanho, uma ondinha da outra. E vou fazendo isso em toda a tira, ok? Eu faço esse acabamento depois que eu já colei as duas partes, para poder ficar um sentido só, tá? Um caminho só. Por que que eu faço esse acabamento na parte de cima? Porque depois que o bolo tá todo montado, todo pronto, que eu vou mostrar para vocês como fica, ele fica muito bonitinho, mesmo ele sendo um bolo com emendas, né? Que a gente vai ter emendas nas duas laterais, certo? Todos eles, todos os andares, as emendas serão nas laterais. Ele vai ter a emenda para cima, que é exatamente essa viradinha aqui. Mas quando a gente fecha ele todo, esse detalhe que fica para cima fica bonito, não fica feio, certo? Fica bem acabado, com um modelo bem acabado, bem trabalhado. Então eu vou colar e volto para mostrar a vocês. Quando o bolo é de 30 centímetros, o último andar ele é 30 centímetros, você vai precisar apenas de duas emendas, que vão ficar nas laterais. Mas quando a base que você está cobrindo, ela é maior do que isso, 35 ou 40 centímetros de diâmetro, vai ficar com mais uma emenda, né? Você vai precisar de 3 pedaços. E o que que a gente faz com tanta emenda assim? A gente vai procurar uma decoração especificamente para esse último andar que esconda essas emendas, certo? Pelo menos essa terceira que vai ficar para trás. Então a gente tem que fazer o possível para que fique escondido. Essa parte aqui eu prefiro fazer sentada, eu acho que tem um pouco mais de apoio, tá? Inclusive, às vezes eu até colo na própria perna, apoio na minha perna e colo. Mas aí, para mim poder mostrar a vocês, eu tô fazendo assim em pé. Quando vocês estiverem fazendo, vocês vão vendo a melhor maneira de segurar, entendeu? O EVA junto da base. Pronto, aqui eu colei já esse lado, certo? Aí venho agora com essa outra parte, puxo um pouco, para poder deixar bem justinho, certo? Tem que ficar bem rente ao papelão para não ficar fofo, né? E aí, olha, segurei, veio, tá bem esticadinho, viro aqui, segurando, tá? Para o EVA não sair do lugar. Viro e vou passar cola só na ponta. A minha cola já tem essa agulha que eu coloquei na ponta e encosta, certo? Tenta não colocar o dedo muito próximo do final do EVA, porque pode ser que tenha algum resíduo de cola e grude no dedo e acabe manchando e até estragando um pouquinho do EVA. Então aqui, quando vocês estiverem fazendo essa parte da colagem, é sempre bom ter um pedacinho de retalho. Caso a cola transborde, vocês
Só encosta assim, pressionando, que vai ajudar a soltar a cola, sem precisar estragar o EVA. Então aqui eu já fiz, já colei as duas laterais, ok? E vou fechar aqui em cima. Para fechar, eu já tô com esse daqui que eu iniciei. E até parei para deixar uma dica aqui. Essa parte aqui foi o meu dedo que encostou um pouquinho na cola. E como ele é pintado, tirou um pouco da tinta. Certo? Aqui eu não vou dar acabamento, porque senão vai ficar diferente a tonalidade. Então o ideal é que a gente vá passando a cola e deixando o dedo longe da borda. Tanto aqui nessa parte da virada, como nas laterais. Sempre deixando o dedo sem encostar. E aqui eu faço assim. Eu coloco a cola, a agulha, pegando já essa parte aqui, ó, da metade. Não passe muito próximo à borda, para ela não transbordar. Então, venho aqui, ó. A agulha é bom porque dá para você colocar um pouco mais para baixo. Pequenas quantidades e vou fechando. Nenhuma parte alta, não ficar nenhuma parte elevada, não ficar fofo, né? Vai segurando, olha, apertando. Certo? Aqui, ó, já fechou. Se por acaso no final você percebeu que ficou um buraquinho sem fechar, com a própria agulha você coloca na parte onde ficou sem fechar e coloca um pouquinho só de cola e pressiona, tá? Então aqui vai, em toda a parte. Vou fazer aqui todo, para vocês verem como fica no final. Senão ela fica ruim para fechar. Tem que ficar nessa altura aqui, aproximadamente 1 centímetro, certo? Mais do que isso, vai ficar ruim para fechar. Vai fechando, caminhando assim um pouquinho com o dedo, né, que a gente vai usar por um pouco mais de tempo a cola instantânea. Eu estou usando máscara porque eu adquiri uma alergia e um sangramento nas minhas veias, nos meus vasos dos olhos, por causa de uma alergia a essa cola, certo? Tem um outro vídeo que eu vou deixar aí na descrição para vocês darem uma olhadinha lá, falando sobre isso. Tá gostando dessas dicas? Não deixa de se inscrever, curte, né, para poder o canal crescer e eu poder trazer sempre novas ideias para compartilhar aqui com vocês, tá? Esse vídeo é mais um vídeo dessa playlist sobre como fazer bolo fake, começando do zero, de um jeito simples, com baixo custo, né? Porque a gente sabe que quando a gente escolhe trabalhar com bolo fake, que é com isopor, com o EVA aquecido, a gente vai ter um custo mais alto, né? Tanto com o isopor, como também com a energia. Então, para que aqui fique um valor um pouco melhor para vocês comercializarem, principalmente no começo. Isso não quer dizer que ao longo do tempo vocês vão testando, né, novos métodos de trabalhar, novos materiais, até mesmo o biscuit, não é isso? Mas para começar com essa arte de bolos, essa dica aqui de trabalhar com ele com emendas é bem bacana. Já fazem 5 anos que eu trabalho assim, sempre procurando aperfeiçoar o acabamento, que é o que vai fazer a diferença, é o seu acabamento. Nunca tive reclamações de clientes, já vendi muito, agora estou trabalhando com essa parte do aluguel e sempre foi muito bem aceito.